Olá, hoje vamos mostrar como construir em Celo usando o Tatum. A ideia é mostrar toda a parte da API, principalmente para o token RC721. Então a gente vai ver como realizar um deploy de um NFT, como que a gente vai fazer transferência, mint desse NFT. Então, a agenda de hoje nossa contempla toda essa parte da visão geral do Tatum, mostrar um pouquinho a ferramenta, ela é bem simples, tá? A documentação do Tatum envolvida, principalmente no token RC721, falar um pouquinho da rede Alfajores, que é a rede de teste da Celo, e sobre Faucet, que é, na verdade, fazer uma recarga de moeda fictícia com em Celo dólar, Celo euro e os exemplos práticos. Bom, então a gente no final vai acabar aprendendo como utilizar toda essa rede de teste, a configurar o texto, a criar uma chave pública, privada, um endereço na rede, porque isso vamos dizer, o básico que a gente precisa fazer, principalmente para poder ter um gas, ter toda a moeda que a gente vai utilizar, o endereço que a gente vai utilizar para o pagamento de gas, tudo, que é a taxa da transação na rede. Então a gente vai conseguir verificar o balanço dessa conta nossa, como usar a false, como realizar um deploy de smart contracts usando a API do Tatum e realizar, por fim, um mint de um NFT e realizar a transferência. E também como utilizar toda a questão do IPFS para isso, tá? Então, vou voltar aqui para a nossa demonstração do Tatum. Aqui a gente tem o dashboard do Tatum quando a gente loga, tá? É tatum.io. Então, aqui a gente tem todas as informações das nossas contas. A gente pode criar contas de teste. Tem crédito ilimitado aqui que a gente pode testar. Aí ele dá um endereço de API que a gente vai configurar na nossa plataforma, tá? A plataforma que você estiver desenvolvendo, se você estiver testando só, por exemplo, eu vou testar utilizando a ferramenta Bobo, mas se você testar utilizando um Postman, por exemplo, aqui que você vai utilizar a chave de configuração da API. Bom, a gente tem toda a documentação do Tatum envolvida. Então, quando a gente vem apidoc.tatum.io, a gente tem todas as informações aqui para distintos blockchain. Então, aqui para Celo, a gente tem como gerar uma carteira. Então, tem toda a informação aqui certinho, ó, como que a gente gera uma carteira, que parâmetros que a gente tem que passar, entendeu? Por exemplo, qual é o retorno que ele dá para a gente. Então a gente tem toda a configuração aqui dos parâmetros já detalhada. Por exemplo, para a gente gerar uma carteira, a gente passa um mnemonic, que normalmente que é aquela frase, conjunto de palavras, de 12 a 24 palavras usualmente. E aí, uma vez que a gente passa o mnemonic, a ferramenta, a API vai retornar para a gente o próprio mnemonic e a Extend Public Key. Com a Extend Public Key, a gente consegue gerar nosso endereço para que possa realizar a nossa transação. É como se fosse nossa conta do banco. E a partir do mnemonic, a gente também consegue gerar a nossa chave privada. Então, aqui é como se fosse nossa senha do banco. Então, uma vez que a gente passa o mnemonic, ele gera a nossa chave privada. Essa tem que ser mantida sempre em segredo, porque qualquer um com acesso a ela consegue realizar qualquer transação com os nossos tokens. Então, aqui tem diversas outras informações, tá? Transacionar RC20, então, que é toda a parte de token, como faço transferência token nativo, criar nosso próprio token, tem toda a parte da API aqui, mostrando toda a questão do smart contract do RC20. Ó. Isso a gente mostrou num outro treinamento, também está disponível, então é só consultar essa outra informação. E só que hoje o nosso grande foco é falar do RC721, então do smart contract focado em NFT. Então a Tatum, ela tem toda uma API pronta para a gente estar desenvolvendo, tá? Então se a gente vai fazer, por exemplo, um deploy de um NFT, do smart contract, aqui ele tem toda uma pré-configuração já pronta, principalmente para a gente quiser utilizar toda a parte de cashback,
a parte de provenance, que eles chamam, que é toda a parte de também de, como que eu diria, de royalties envolvido. Então, se cada transação vai pagar royalties por uma determinada conta, então a gente consegue realizar toda essa configuração, tá? Se a gente ver aqui, ó, vou fazer um deploy no NFT em Celo. Então, ele diz aqui, ó, qual é a blockchain, qual a cadeia que a gente vai utilizar, Celo. O nome do nosso NFT, ele é requerido. Aqui, provenance, se vai ter ou não, que é um boolean, que vai ser true ou false, dependendo se a gente vai utilizar, que é uma porcentagem do royalty, tá? Cashback, então se vai ter um preço fixo de royalty já no próprio NFT, tá? Você pode também fazer isso depois no mint do NFT, mas aqui já seria para o próprio contrato, tá? Já seria automático o contrato. Então, aqui, se qualquer um aqui vai poder realizar um mint desse contrato. Por default, ele já vem como falso, só o dono do contrato acaba fazendo. O símbolo do seu NFT, qual que é o símbolo que você vai criar? A chave privada do endereço que está fazendo esse deploy. Então, essa é muito importante. Eu vou mostrar como é esse caso. Então, toda a parte de nonce, que ele começa com, que é um contador, na verdade, que vai atualizando toda a questão do smart contract. Então, normalmente, ele tem que ser um número positivo, aí a gente sempre deixa por padrão em branco aí, que ele pega o último que foi contabilizado. E Fee Currency, qual que é o pagamento do FII que a gente vai utilizar? Qual moeda? Celo, Celo dólar, Celo euro. Uma vez que a gente passa os parâmetros, veja que os principais, na verdade, é só a cadeia, os obrigatórios, né? O nome, o símbolo, a chave privada e a moeda de pagamento. Então, só com esses você já consegue gerar. E aí ele gera uma transação, o TXID para a gente, que foi toda a confirmação da transação, que a gente pode acompanhar lá todo no Explorer. E depois a gente tem aqui toda a questão de realizar um mint. Então, aqui eu venho aqui no realizar um mint do NFT. Então, a gente acaba passando, são os mesmos parâmetros utilizados. Então, a gente tem transferência, aqui, mint NFT. Então, a gente tem toda a parte aqui, mint NFT Celo. Toda a informação, então, qual a cadeia, para qual conta vai ser realizado esse mint, né? Qual endereço que vai receber. Contract address é do deploy nosso, é o nosso endereço do nosso smart contract. Token ID, então, qual vai ser o ID desse NFT? Então, a gente cria essa ID. A URL, aqui a gente vai fazer todo o storage do nosso metadata, que vai estar no IPFS, juntamente com a imagem. Eu vou mostrar isso para você. Então, a taxa, qual vai ser a nossa taxa utilizada? Qual vai ser a moeda utilizada? A private key que está fazendo esse pagamento da taxa e executando essa transação. Então, a gente tem aqui toda em função se vai ter pagamento de royalties ou não, os autores, quem vai estar recebendo royalties. Então, tudo isso a gente consegue deixar pré-configurado na plataforma, para que cada transação a pessoa possa receber royalties. Vai ter cashback, vai ser valor fixo, entendeu? Vai ser um percentual. Então, tudo isso é possível configurar aqui com a API deles. E depois tem questões de transferência, você pode fazer múltiplos tokens, não precisa fazer um token por vez, tem toda uma API para isso. Questão do burn, de você queimar esse NFT, esse token. Você pode verificar aqui, verificar a transação, verificar o metadado, a coleção que ele foi feito. Então, a parte de royalties, toda essa informação, a gente consegue ler tudo do token, tá? Então, tudo isso tem aqui na documentação para estar acompanhando, tá? E um outro que a gente vai utilizar, como eu já falei, que é o IPFS. Então, que é a gente gerar toda a parte do IPFS e também consultar os dados. Então, aqui a gente faz o post com dado, né? A única coisa, a gente vai passar
uma string, no caso a gente vai passar uma imagem primeiro, depois a gente vai realizar uma carga do JSON como metadata. Eu vou mostrar tudo isso para vocês e sempre a gente recebe o IPFS Cache, que é o retorno de como foi armazenada essa informação no storage. Então a gente tem todos esses dados. Bom, eu vou voltar aqui para a nossa ferramenta, então começar essa demonstração de como vai funcionar. Tá? Aqui eu configurei minha conta, tá? Uma chamada da API, peguei aquela chave de API, né, que eles passaram, autenticação, estou usando a chave privada no header, então tenho toda a informação aqui que eu passo. Aqui seria toda aquela parte para eu criar o wallet. Então eu posso vir aqui e criar uma wallet. Lembra que eu passo um mnemonic aqui, então vou criar um aqui, sei lá, um NFT, vou mudar aqui o campo que eu já tenho. E vou só salvar essa informação para que a gente saiba qual conta é qual depois, que é importante. Salvar aqui no Notepad. Deixa eu salvar aqui, porque aí a gente fica com todo o histórico das nossas contas aqui para não perder informação. Fica muito mais fácil. Deixa eu abrir aqui, ó. Então esse é uma wallet que eu estou criando, tá? Vou reiniciar aqui, vou executar minha transação. Ó. Vejam que ele gerou para mim Extend Public Key e o mnemonic. Então eu já tenho esses dois dados. Deixa eu copiar esse dado aqui para gente e deixar ele salvo aqui. Então lembra que com Extend Public Key, deixa eu botar isso aqui. Conta 1, só para a gente saber. Então, com a Extend Public Key, eu consigo gerar o meu endereço. Qual vai ser o endereço da minha wallet? Então, se eu copiar ela aqui, ó, e voltar lá para a transação, deixa eu vir aqui, vou gerar meu address, o endereço da minha wallet. Então, eu venho, a chamada, lembre-se que está toda na documentação lá da API do Tatum. Eu tenho que passar, aqui é um get, eu passo a Extend Public Key e um index que eu posso gerar várias delas com a mesma Extend Public Key. Então, passei aqui, ó, ele gerou meu address. Agora eu tenho uma carteira, vou copiar todo o dado aqui, e copiar lá para o nosso, só para a gente poder ter o controle. Lembrando que aqui eu estou no ambiente de teste, então não tem problema compartilhar com ninguém. Se eu vier aqui, vou consultar essa carteira nossa. Tem aqui na API balanço de célula. Vamos pesquisar quanto tem aqui nessa carteira, nesse endereço que a gente acabou de criar. Olha lá, tá vendo? Tá com zero. Tem zero celo dólar, celo euro. Por quê? Porque a gente não fez recarga nela, tá? Então, se a gente vier aqui, deixa eu voltar. Se eu vier aqui no próprio Explorer da célula da rede Alfajores, tá? A gente está na rede de teste. Lembrando que a configuração que eu fiz aqui para o Tatum, aqui no dashboard, a gente faz duas configurações diferentes. Eu fiz uma configuração apontando para o ambiente de teste. Então, se depois você quiser ter uma configuração para o ambiente de produção, normalmente muda só o final, tá? Que aí vai precisar botar um barra senha aí, muda o código, na verdade, que a gente está utilizando. Então, eu criei para um ambiente de teste aqui, tá? Então, eu estou chamando o ambiente de teste na rede Alfajores da célula. Então, aqui na rede Alfajores, a gente consegue ter toda a consulta que a gente está fazendo. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, vamos pesquisar essa carteira que a gente acabou de criar. Vamos pesquisar ela aqui na rede e vamos ver o que ela retorna. Provavelmente vai retornar um endereço com 0 tokens. Ah, 0 tokens. Por quê? Porque não tem nada. Agora vamos fazer uma recarga. A faucet é para isso. É celo.org/developers/faucet.
Por quê? Porque a gente vai fazer uma recarga dessa informação aí na nossa rede, na nossa conta. Então, se eu vier aqui, ó, eu tenho que colocar só qual que é meu endereço. Aí ele vai pré-validar aqui para a gente começar a nossa recarga aqui, ó. Ele só verifica se a gente não um robozinho, nada, só para garantir que vai dar uma recarga. Pronto, fiz a recarga aqui, ó. Ele vai enviar para a gente aqui, ó, completando, ele vai enviar a transação com moeda para a gente. Então, olha lá, selo enviado. Na verdade, ele enviou selo euro e selo dólar também, tá? Deixa eu fechar aqui. Então, aí a gente vem, vamos consultar aqui de novo a nossa própria carteira. Deixa eu atualizar ela aqui novamente. Então, vou atualizar aqui para a gente ver o que a gente tem agora, tá? Teoricamente, é para ter atualizado um selo dólar e um selo euro. Demora um pouquinho aqui. Só eu recarregar aqui a página. Ele atualizou aqui, ó. Na verdade, ele está atualizando, eles mudaram, agora estão atualizando com 5. Então, estão atualizando com 5 selo dólar, 5 selo euro, 5 selo nativo e 5 selo real. Então, a gente está com 5 de cada um agora na nossa rede de teste. Se eu vier aqui e realizar a chamada da API de novo, tá? Naquele mesmo endereço, olha lá. Ele já trouxe aqui selo dólar, selo euro, 5. Então, que a gente tem 5 moedas de cada um. Ele não trouxe o selo real, porque o selo real é um outro contrato, tá? Aí a gente tem que chamar aquele smart contract, passar o contrato específico como se fosse um token específico. Mas pronto, agora a gente já tem essa moeda para a gente poder utilizar a nossa chave, realizar nossas transações de pagamento da taxa. Bom, deixa eu voltar aqui, copiar o mnemonic, porque agora nós vamos gerar a nossa chave privada. A chave privada é o que nós vamos utilizar para pagamento de transação, tudo. Então, aqui a gente tem, lembrando que todas essas chamadas de API, estão tudo lá na documentação, conforme eu mostrei. Aqui é um método post, tá? Tem todo o endereço aqui da gente passar para a chamada da API. Então, aqui eu tenho o index também e o mnemonic. Deixa eu utilizar aquele mnemonic, que é o mesmo, né? Porque ele vai gerar aqui todo o campo para a gente, ó. Ele gerou a nossa chave privada aqui, ó. Deixa eu copiar ela para a gente ficar com esse histórico aqui também. Então, tem uma chave privada nossa. Com ela a gente consegue fazer toda a transação agora. Pagamento de taxa, tudo. Então, uma vez que a gente tem essa chave, eu vou aproveitar e já vou criar só uma segunda conta, só para a gente poder realizar uma transferência do token depois para que vocês possam ver, tá? Então, vou seguir o mesmo caminho aqui rápido, já deixar criado para a gente. Deixa eu vir aqui na wallet. Então, vou botar, só para mudar aqui, vou botar NFT2 no mnemonic, só vou mudar essa palavra. Vocês vão ver que ele já vai gerar opa, peraí, só que ele deu erro aqui. Ah, ele só está aceitando letras. Pronto. Então, ele gerou aqui toda... Deixa eu copiar tudo. Da nossa conta 2. O mnemonic e extend public key. Tá? Ele gerou aqui para gente. Agora eu vou gerar o address. Mas o address dessa segunda conta. Então, eu tenho que pegar esse segundo extend public key aqui. Então, venho aqui. Iniciei, gerei, pronto. Tenho um address da minha segunda conta. Criado também. Veja que só mudei uma palavra, ó, mudou todo o address aqui com o do primeiro, tá?
Só mudei de NFT teste e aqui só é NFT. Então, o que acontece? Agora, eu não vou criar a chave privada, porque eu não vou usar essa conta para fazer transação. Ela só vai receber da o token. Então, só vou mostrar uma transferência. Agora que a gente já fez toda essa parte, então, vou mostrar a parte de deploy, custom token. Aqui, vamos realizar um deploy do nosso NFT. Então, aqui a gente estaria criando o nosso contrato. Então, aqui a gente cria a chamada da nossa API, né? Um post, passa todo o parâmetro aqui. E aí a gente tem qual a rede? Celo. Vamos colocar Demo Tatum NFT o nome. E qual o símbolo do nosso token? Tatum NFT vai se chamar. Nossa chave privada. Temos que colocar, vamos utilizar essa chave privada dessa conta 1 que a gente utilizou. Então, vai ser realizado o deploy com ela, dona do Smart Contract, ela realizando o deploy e o gas vai ser pago por ela. Deixa eu copiar aqui. Pronto. Então, Provence, vamos ter royalties. Vou colocar aqui sim, vai ter royalties. Cashback? Não. Vou botar aqui no contrato, não. Public Mint, também default não. Não, como zero, que é o default. E Fee Currency, nós vamos realizar o pagamento em Celo. Então, se eu vier aqui e executar minha transação, olha lá, ele criou meu Smart Contract. Vamos deixar salvo aqui. Contra NFT. Então, ele criou com essa transação. Se eu copiar só a transação aqui e vir no Explorer, a gente vai ver que ela foi criada na rede Alfajores aqui, esse Smart Contract. Olha lá, confirmado, foi criado agora, gerou um número do contrato. Ó. Então, vamos copiar esse número do contrato aqui para a gente. Então, o número do contrato. Tem todas as informações aqui. Se a gente criar no contrato, a gente vai acabar vendo aqui. Vai ver que não tem nenhum NFT ainda, porque a gente não fez o mint do NFT, nada. Olha lá, contrato criado. Com sucesso. E teve a taxa que foi pago aqui, ó. Se a gente voltar, a gente utilizou esse endereço aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. E se a gente voltar aqui, ó, lá no balanço, aqui, e fizer uma consulta, a gente vai ver que teve o pagamento da taxa. Olha lá, tá vendo que agora não tem mais 5 Celo? A gente pagou a taxa utilizando o Celo, então ele já debitou da nossa conta, tá? Então a gente já fez o deploy do nosso Smart Contract, do NFT. Está realizado, está feito todo o deploy do nosso token RC721. Agora, para a gente fazer um mint do NFT, a gente acaba tendo que fazer a chamada do IPFS, que é o storage, onde a gente vai armazenar as informações de forma descentralizada. Então, tem toda a API da Tatum, que eu mostrei lá no documento, é um post, tem o endereço dela. Lembrando que o body type aqui é form data, tá? Porque a gente vai passar um arquivo. Então, aí o único parâmetro que a gente passa aqui é o file. Então, eu vou subir uma imagem aqui, que é um treinamento 2, ou posso subir uma outra aqui, na verdade. Quer ver? Olha, eu só vou vir aqui, deixa eu subir, deixa eu ver qual que eu tenho aqui. Vou botar esse treinamento teste. Que é uma JPG. Então, vou subir essa imagem aqui. Se eu vier aqui, é uma imagem, a capa do treinamento. Então, ele vai abrir a imagem aqui. Aí, essa imagem que eu estou subindo. Então, vamos voltar lá e executar. Fiz a chamada de IPFS, me retornou o hash. Entendeu? A chamada do IPFS certinho foi
foi retornado para a gente. Deixa eu salvar aqui. Imagem. Então, a gente tem um hash da imagem. Mas o que acontece? Como que funciona para a gente fazer toda a parte do IPFS, do storage dessas informações do NFT, seja ela imagem, nesse caso, pode ser um JPEG, pode ser um PNG, vídeo, o arquivo que a gente estiver subindo, primeiro a gente sobe esse arquivo e pega esse file, esse hash que retornou para a gente. Agora, o que acontece? Para eu ter um metadado dentro do NFT, eu preciso criar um arquivo JSON. Então, eu já tenho o meu metadado aqui. Eu vou abrir com ele. Normalmente, eu utilizo, tá? Melhor para abrir com ele, eu prefiro utilizar aí o Notepad++ para estar utilizando, mas ele tem um formato aqui, ó. Name, tudo. Quer ver? Deixa eu abrir no Notepad++. Aí ele fica bem melhor aqui em termos de aparência para a gente. Só carrega aqui. Vamos. Tá abrindo aqui. Um pouco lento. Já vai abrir aqui todo o nosso Notepad++. Ó. Tá vendo? Eu tenho um arquivo aqui. Ó. Só eu fechar isso aqui. Eu tenho aqui, ó. Coloquei o nome de metadata, né, .json, metadata.json. Aqui tem algumas informações que a gente vai passar como metadata. Você pode colocar as informações que você quiser. Eu vou passar os básicos nesse caso, que é o nome, a descrição e a imagem. Então, o nome eu vou chamar Demo NFT. Isso é um teste de demonstração. E a imagem aqui, lembra que a gente carregou essa imagem? Eu vou copiar esse PFS aqui, então esse hash que retornou da nossa imagem, e vou colocar aqui. Por quê? Opa. O que isso significa? Significa que eu salvei a imagem e agora eu vou salvar um metadado. E a gente passa como IPFS, e esse endereço, tá? Então, se a gente vier aqui, deixa eu copiar esse endereço meu para consultar. Se eu vier aqui no browser, ele vai trazer minha imagem, tá? Para ele trazer a imagem do IPFS, você tem que instalar um plugin aqui do Chrome para IPFS. Você vai entrar ipfs.io e aí você instala o plugin, tá? O Brave já vem com isso instalado. Pronto, então é essa imagem que a gente acabou salvando. Ó, ele já trouxe o retorno para mim, tá? No próprio browser. Então aqui eu estou utilizando o mesmo modelo, ó, salvar. Então está salvo o nosso arquivo, passando toda essa informação. Aí o que eu vou fazer agora? Ao invés de carregar a imagem, eu vou carregar agora, eu vou fazer essa segunda chamada, que é para carregar meu metadado com a imagem, que é o que eu vou fazer depois o mint do NFT, tá? Então vamos vir aqui, fazer o upload do meu arquivo, metadata.json. Venho aqui, realizo a nova chamada. Ele trouxe meu aqui, salvar aqui, né, na nossa informação aqui, sempre está aqui. Vou colocar o arquivo JSON. Então ele trouxe aqui o hash para a gente do arquivo JSON. Veja que é diferente, tá? Então agora a gente tem todo o hash do arquivo JSON para a gente fazer no mint do nosso NFT. Então vamos lá. Aqui eu vou utilizar para fazer o mint de um NFT só, tá? Então a gente só vai utilizar um NFT, mas lembra que tinha API para fazer vários mints ao mesmo tempo. Então aqui, ó, eu vou passar a cadeia, né, a rede Celo, o contract address, lembra que a gente criou nosso contrato e gerou aqui, ó.
Então, esse é o endereço do contrato do NFT, do deploy que a gente fez. Então, moeda que eu vou pagar, o Free Currency. Deixa eu pegar aqui minha chave privada, que é importante de novo, da minha conta 1, que é a dona desse smart contract, e também da onde vai sair o pagamento da taxa. Vou colocar aqui. Então, para onde eu vou fazer vou fazer para essa mesma conta nossa, tá? O deploy desse NFT, então desse mint, né? Do primeiro mint. Eu posso colocar o endereço de um autor aqui, ó. Aqui já está um fixo, tá vendo? Eu posso botar quantos quiser. Eu já quis deixar um fixo. Nesse caso, por quê? Eu quis mostrar de exemplo. Se eu estou criando uma plataforma, por exemplo, que as pessoas vão poder fazer um deploy de um token, um marketplace, e aí meu marketplace sempre vai ganhar um percentual desse fee. Então ele sempre vai ganhar aqui, por exemplo, botar aqui, ele sempre vai ganhar um percentual aqui da transação, entendeu? Vou botar aqui de tipo de 3%. Então ele sempre vai receber de cada transação. Que acontece? Aqui a gente tem ele e eu poderia criar um outro. Eu posso adicionar quantos eu quiser. Por exemplo, eu vou botar esse mesmo nosso, que ele também recebe um percentual, tá? Então, Province True, Cashback. Eu posso botar, vou querer cashback? Sei, posso botar 1, posso botar 0. Vai ter valor fixo também? O valor fixo é o mínimo. Lembra que tem a questão do percentual. Se não atingir o percentual, ele vai passar, no mínimo tem que ser um token. Vamos dizer que o percentual 3% vai dar 0,02. Então, não, mas eu quero o mínimo aqui. E tem que passar o IPFS. Lembra que a gente gerou esse do metadado, tá? Que retornou nosso JSON com metadado. Então, vou passar aqui, ó, é IPFS, 2 pontos, // e colocar o arquivo aqui, tá? Pronto. Então, criei todo o minha chamada. Tá aí, ele só deu um erro aqui, que eu estou passando o mesmo autor aqui. Deixa eu passar como novo. Eu tô achando essa conta aqui, eu não criei antes. Eu vou tirar aqui só para ficar mais fácil. Só para a gente... Ou melhor, só vou deixar essa conta. Vou deixar essa conta aqui, aí como eu tirei, eu tenho que tirar os parâmetros variáveis aqui. Só eu deixar um aqui. Opa. Vamos resolver esse problema, já passar um valor fixo aqui também. Como só tem uma conta, só vou passar uma conta de valor. Ele não está deixando eu fazer para a mesma conta que eu estou fazendo o Smart Contract, tudo. Então, estou pagando com todas as mesmas aqui. IPFS, 2 pontos, // deixa eu tentar copiar aqui o IPFS de novo. Opa, não, é isso, né? É isso aqui. IPFS, pronto. Ah, não, ele está dando que a conta... Ó, vamos voltar aqui, é legal, vamos ver esse tratamento de erro. Olha lá, o bode tem que ter um endereço Celo válido. Esse endereço não está mais válido aqui, ó.
Deixa eu pegar esse endereço que eu estou passando aqui para receber a transação, para receber o FII. Eu vou botar esse endereço segundo nosso para receber o FII. Então, vamos botar como se ele fosse o que fosse sempre receber uma transação aí do autor. Pronto. Não está reconhecendo o endereço Celo. Copiado algo errado aqui. Vamos ver. Pronto. Realizou a transação. Então, na verdade, o que aconteceu? Ele não deixou, ele só bloqueou aqui, ele não deixou eu realizar o mint para essa mesma conta minha. Esse foi o problema, tá? Que ele não estava deixando, tá com bloqueio aqui na API deles. Então, se você for realizar um mint, a conta administradora do Smart Contract não pode ser utilizada aqui pela API, tem que utilizar uma outra conta, tá? Então, eu acabei utilizando essa segunda conta nossa, que é quem recebeu a transação. Então, se eu vier aqui, ó, vamos copiar esse dado, né? E vamos lá no Explorer da Celo aqui, da rede Alfajores, para a gente fazer essa consulta. E vamos ver nessa conta, tá vendo? Então, ó, ele tem um token, ó, Tatum NFT, o token ID 1234, que é o token que eu deixei aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente criou um token para ele. Se eu quiser criar 1235, criar e fazer um deploy do novo token aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer deploy do novo token. Gerou um outro TXID aqui. Uma outra transação para a gente. Então, vamos voltar lá. Vamos ver que ele gerou outra transação. Então, gerei um novo ID do token. Então, a gente pode fazer isso tudo incremental aqui, para cada vez a gente ir tendo mais, vamos dizer, gerando, pode ser um número sequencial, pode ser um número aleatório, aí cada um escolhe. Ah lá, estou com o nosso daemon, tendo o contrato nosso, ah lá, fez o mint do token 1235. Se eu vier aqui no nosso contrato, a gente vê as informações também. Todas essas informações que a gente vê aqui no Explorer, a gente consegue consultar pelas APIs da Tatum, tá? Tem essas informações. Então, aqui criou o contrato, né? Aqui a gente tem... Opa, deixa eu voltar aqui. Então, tem toda a informação aqui do nosso contrato, do que foi ele. Não tem Celo aqui, porque a gente não transferiu para esse contrato. Então, a gente acaba tendo todos os dados dele. Se eu vier no endereço, vou pesquisar esse endereço nosso aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Olha lá, tá vendo? Ó, tem dois Tatum aqui no contrato. Depois eu volto lá, acabei mudando aqui, mas a gente vai... Aí, ó, tá vendo que aqui, ó, ele tem token. Ó. Ele tem um token aqui do demo, do NFT, tá? Então a gente fez transferência para eles, ele recebeu, se vier aqui a gente vê no histórico dele. Ó. Se a gente voltar lá, ó, tá vendo? Ó, 2 supply. Por quê? Porque a gente fez 2 deploy, 2 mint do token. Só que para um endereço só, a gente só transferiu para um endereço, tá? Então aqui a gente tem o histórico, ó. Foi realizado um mint do 1234 e do token ID 1235. Vamos verificar por aqui, ó. A gente pode pegar informação aqui, ó, do metadata, para conhecer. Então, vamos lá, aquele token 1234 e vou pegar o endereço do contrato aqui. Eu preciso do endereço do contrato. O endereço do contrato era esse. A
gente lê as informações. Olha lá, ele retornou para a gente, ó, tá vendo? Toda a parte de data que tem aqui dentro desse contrato. Ele retornou o nosso IPFS, que está aquele arquivo JSON dentro que a gente carregou. Então, a gente consegue fazer depois toda a depuração dessa no nosso código e trazer toda essa informação para a gente aí para ler os campos. A gente tem toda essa informação. Está carregando aqui. Olha lá, ele trouxe, tá vendo? Demo NFT, estão teste de demonstração. Olha lá, trouxe tudo no browser. Bom, em relação ao treinamento de realizar um deploy de um RC721, fazer um mint, consultar, todas as informações são essas. Na API tem toda a informação de como realizar transferência de token, de uma conta para outra, todas essas informações a gente consegue fazer, tá? É só consultar a API da Tatum. Então, o nosso treinamento a gente acaba finalizando por aqui. A ideia foi dar esse overview de como utilizar a API Tatum para realizar um deploy do token 721.